top 10 erros que eu mais corrigi nos iniciantes durante décadas, nas quais eu fui professor de musculação. E o 10º da nossa lista é a ideia de achar que quanto mais repetições fazer, mais define, e quanto menos repetições fazer, mais aumenta o músculo. Ah não, mas se fizer 15 é para definir e se fizer 8 é para aumentar o músculo. Não. Os estudos ainda um pouco mais recentes, aí, de alguns anos para cá, mostraram que o que importa é a intensidade que esse exercício é feito. O que existe é a alimentação para reduzir gordura e a alimentação para aumentar músculo. É aí onde está o leme desse navio. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? O 9º é sobre a velocidade que se faz a série. Eu acho que como a pessoa ela não quer fazer, ela quer fazer rápido para acabar logo e largar aquele negócio. Pode fazer muito rápido? Pode. Pode fazer muito lento? Também pode. O que vai te trazer um resultado melhor? O fazer rápido não é um erro, mas não vai te trazer o melhor resultado. Se for uma pessoa iniciante, corre um grande risco de fazer o exercício de forma a machucar ela a curto e até médio prazo. O nosso cérebro, ele precisa aprender a fazer aquele exercício, mobilizar aqueles músculos e naquela intensidade. Aí a pessoa até pode fazer com uma velocidade maior, mas a recomendação, pelo menos 1 segundo para fazer cada fase do exercício. Tem a fase de subida concêntrica e a excêntrica, mas para ficar do lado seguro da ponte, precisa estar numa velocidade que você controle essa carga. O 8º da lista, não se alimentar da forma adequada antes do treino. O professor de educação física tem aula na faculdade de primeiros socorros, e o que eu mais usei do primeiros socorros foi socorrer alunos com pressão baixa. A pessoa chega para treinar, porém ela não se alimentou. Logicamente, o corpo começa a consumir mais energia, pode gerar uma queda de glicose na corrente sanguínea, que vai levar a uma queda da pressão sanguínea. O que eu tenho que fazer para não ficar assim durante o treino? Vai para um canto, senta, se precisar deita e espera que volta. Come alguma coisa antes de ir para lá, viado. Você vai treinar, você precisa de energia para treinar, principalmente advinda do carboidrato. Faz um lanche, ou então você pode almoçar, faz uma refeição um pouco antes, 1h30, 2 horas antes, porque aí você vai ter esse carboidrato te dando esse aporte que você precisa. Jejum prolongado pode dar ruim. Tem pessoa que lida bem com isso, o corpo reage bem, mas tem pessoa que passa mal. Você vai morrer. O 7º da nossa lista é achar que se não doeu é porque o treino não prestou. Gente, isso é passado. Chama dor de início tardio, que a dor tinha relação direta com a hipertrofia, com o quanto que esse músculo ia se desenvolver. Hoje em dia a gente sabe que são coisas diferentes. Então você pode muito bem fazer um baita treino legal, estimular esse músculo a crescer, no dia seguinte você não sentir dor. E aqui, quando a gente fala de aluno iniciante, você não precisa fazer um treino que doa. Os estudos que a gente tem mostrando isso se a pessoa treinar a ponto de ficar dolorida ou treinar a ponto de não ficar dolorida, não tem diferença. O corpo ele tá num processo de adaptação que é tão assim básico ainda que não precisa dessa dose mais alta de treino. Você poderia trabalhar com essa dose daqui a 1 mês, 2 meses, já tá trabalhando agora. Isso no final das contas só atrapalha e te deixa dolorido. É um grande erro. O 6º da nossa lista é não dar a devida importância para coisas que não são um treino propriamente dito. O sono. Cuidar do sono tem sido uma coisa muito importante para viver. Quando a gente pensa em todos os aspectos fisiológicos do nosso corpo, mental, psíquico, o sono é muito importante. Se você dorme bem, no dia seguinte você vai estar mais exposto, ter mais força. Isso vai repercutir num treino melhor. Você dormir bem também vai te ajudar em apetite. Hoje a gente está tendo alguns estudos mostrando que uma pessoa que dorme mal na primeira noite, tá? No dia seguinte, ela já tem um apetite maior em 600 calorias em média. Você vai comer mais do que deveria. E isso vai fazer com que você engorde. A sua atividade também de ter rapidez de raciocínio fica prejudicada. Dormir mal ou dormir pouco vai te atrapalhar em todos os aspectos. E eu vou aproveitar a ideia para falar para você sobre um manipulado que eu utilizo todas as noites da Oficial Pharma, que se chama Sossegarte. Ele tem ali alguns compostos que não só me ajudam a dormir mais fácil, como potencializa a qualidade do meu sono. Você tem um link aqui embaixo que vai encontrar ele dentro do site da Oficial e tem um cupom de desconto também para você aproveitar e se beneficiar pagando menos. Vai lá. O quinto é uma coisa que acontecia muito
comum dos iniciantes fazerem e ela é perigosa. É respirar. E ainda tem aquele povo que acha que treinar é que nem fazer mergulho. A pessoa ela faz assim, ó. Porque não respira durante a série. O nosso corpo, a nossa mente, quando tá fazendo muita força, prende a respiração. Chama manobra de Valsalva. O corpo faz isso porque quando a respiração tá presa, aumenta a pressão na caixa torácica e isso proporciona uma estabilidade maior para trabalhar. Porém, é uma estratégia que precisa ser usada de forma muito pontual. Para você não ficar com dúvida de como respirar na hora que você vai treinar, não pense nisso. Deixa na conta do seu corpo. Continue respirando. Isso para quem não tem nenhum tipo de problema com pressão arterial. Se tiver algum problema de pressão, precisa respirar o tempo todo. Não pode fazer a manobra de Valsalva, porque essa manobra sobe mais a pressão. Quarto da lista, até hoje muitas pessoas erram e na verdade muitos veteranos erram. É pegar muito peso. Eu chamo isso de burro de carga. É o burro de carga que carrega peso sem saber muito por que tá carregando, sem muita inteligência. A carga, o peso, são ferramentas importantes, porém elas são o meio para se atingir o resultado que a gente quer. Elas não são o fim em si. E eu trago muito isso aqui no canal. Treinar de forma inteligente. Pense nisso. A finalidade é você exercitar o músculo e não pegar peso. Você parece burro! O top 3 é treinar um músculo só por sessão. É ir pra academia, hoje eu vou treinar peito. Aí não, hoje eu vou treinar costas. Aí é só costas. Essa divisão de treino é chamada de por blitz. Isso foi muito utilizado na década de 80 por atletas de fisiculturismo. Funcionou, mas a gente sabe hoje que é melhor que você treine o músculo mais vezes por semana. Que ao invés de você fazer um dia só o músculo, que você treine um pouco desse músculo, um pouco de outro músculo e repita isso em outro momento da semana. Agora, para uma pessoa que está começando, você nem precisa fazer mais do que um exercício para cada músculo dentro de um treino. E acaba sendo muito recomendado full body, que é o corpo inteiro em um só dia. Vai fazer peito, costa, braço, perna, abdômen, tudo. Porque o músculo ele precisa de um estímulo pequeno. Você vai fazer isso repetidas vezes durante a semana. E a gente já colocou aqui no YouTube um treino inteiro full body. É uma ficha perfeita, completa, é muito melhor. O top 2 da lista é achar que tem que variar o treino o tempo inteiro. Houve um momento que se falava do muscle confusion, né? Tem que fazer o treino para confundir o músculo. Um dia você faz um exercício aqui, quando o músculo tá achando que você vai fazer o exercício lá de novo, você faz outro, e aí com isso tudo o músculo cresce mais. É engraçado, né? Mas a gente acreditava nisso. Se provou que não precisa. Você pode fazer o mesmo treino por anos a fio até, porque a resposta ela vai ser dada de acordo com a progressão. Mas, se você fizer sempre o mesmo treino, vai encher no saco, não vai? O que eu percebi? O negócio do muscle confusion não é tão ruim assim não, viu? Porque se ela chega hoje, esse, no outro dia, não, hoje vamos fazer esses aqui, ó. Opa, já é diferente, já é legal. Eu comecei a trabalhar dessa forma, não porque o músculo precisa que o estímulo seja variado, e sim porque a mente dos alunos precisam. E eu continuo fazendo isso dentro dos programas que tem dentro da nossa plataforma. Tem mais de 35 programas, todos com treinos diferentes, exatamente para manter esse aspecto motivacional dos treinos. Eu vou te convidar para conhecer todo esse trabalho que a gente faz e você vai ver que a plataforma é só um detalhe. A gente tem todo um trabalho de acompanhamento com os profissionais e tal, que é bem legal. Tem um link aqui embaixo para você conhecer. E eu te dou 30 dias para você experimentar todo esse trabalho que a gente faz. Se você não gostar, eu te devolvo todo o seu dinheiro sem problema algum. Clica aí. Top 1, acreditar que se não doer, não resolveu, que é o famoso no pain, no gain. É importante que você coloque no músculo um estímulo, um estresse que seja forte, para que o músculo entenda que é necessário que ele se adapte àquilo. Alguns treinos vão exigir um pouco mais, outros nem tanto. Então é meio que estratégico. Pode ser que você trabalhe dessa forma
nenhuma. Mas de verdade, principalmente para um iniciante, não faz sentido nenhum. A gente sente dor quando o nosso organismo entende que algo está errado. Aí a pessoa vai para academia, aí ela chega lá e dói. O que vai acontecer? A probabilidade dessa pessoa parar de treinar. Então, a nível fisiológico, não faz sentido. A nível comportamental, mental, não faz sentido. Isso, zero. Eu quero te mandar agora para uma verdadeira aula que a gente fez aqui no YouTube, que é um plano completo para uma pessoa sair do zero, que nunca treinou, para chegar a ser uma pessoa avançada em nível de treino e também de físico. Considero um dos melhores vídeos que a gente já fez aqui no canal. Clica aqui.